O sol nascia lentamente sobre o rio Paraguai, banhando as águas com um brilho dourado. No pequeno vilarejo de pescadores em Mato Grosso, Aníbal se preparava para mais um dia de trabalho. Com as mãos calejadas e a pele queimada pelo sol, ele não reclamava da vida dura que levava. Pelo contrário, sentia-se abençoado por estar no mar, seu verdadeiro lar. Papai, você vai voltar cedo hoje? Perguntou Caio, seu filho de 6 anos, com os olhos brilhando de esperança. Aníbal se abaixou, bagunçando os cabelos do menino. Hoje é um dia especial, filho. Se tudo der certo, vou trazer peixe suficiente para comprarmos aquele vestido bonito para sua mãe. Helena, sua esposa, sorriu com carinho, segurando a pequena Lorena nos braços. Ela sabia que a vida de pescador era difícil, mas confiava no marido. Ele era um homem trabalhador, honesto e dedicado à família. No cais, seu barco, Esperança, já estava pronto para zarpar. O velho Jonas, amigo de longa data, o observava com uma expressão preocupada. O mar anda traiçoeiro, rapaz. Tem certeza de que quer sair sozinho? Aníbal sorriu e deu um tapinha no ombro do amigo. Preciso dessa pesca, Jonas. Me ofereceram o dobro pelo carregamento de hoje. Com esse dinheiro, posso garantir o sustento da minha família por meses. Jonas suspirou, mas sabia que não adiantava insistir. Aníbal era um homem obstinado. Ele subiu no barco e partiu, sentindo o vento frio cortar seu rosto. O som das ondas era seu conforto. No meio da travessia, Aníbal percebe algo estranho, seu barco parece mais pesado do que o normal, e a água começa a invadir a cabine. O pescador se assustou. Pegou um balde e começou a retirar a água, mas o vazamento era rápido demais. O suor escorria por sua testa enquanto lutava contra o inesperado. Algo estava errado. Muito errado. O céu escurecia aos poucos, e a tranquilidade das águas dava lugar a uma inquietação sinistra. Uma brisa gelada soprou, trazendo consigo um arrepio incômodo. Aníbal ergueu os olhos para o horizonte e viu nuvens negras se formando rapidamente. Isso não estava previsto, murmurou. Uma rajada de vento brutal atinge o barco, jogando Aníbal para trás. O rádio cai no chão e para de funcionar. Ele está completamente sozinho. As ondas começaram a crescer, sacudindo o barco como se fosse um simples pedaço de madeira à deriva. O coração de Aníbal batia acelerado. Ele tentou ligar o motor, mas este não respondia. Maldição! A tempestade se aproximava com uma fúria indescritível. As águas, que antes eram seu lar, agora pareciam querer devorá-lo. Seu barco era apenas um grão de areia diante da fúria da natureza. Aníbal segurou firme o leme e tentou manobrar, mas então... uma onda colossal atingiu o barco com violência, fazendo-o virar. Aníbal é lançado ao mar, desaparecendo nas águas escuras e turbulentas. O silêncio das águas era perturbador. Aníbal lutava para emergir, mas a correnteza era implacável. Sua visão era um borrão de escuridão e espuma, seus pulmões imploravam por ar. O peso do cansaço o puxava para baixo, e por um instante, o desespero tomou conta. Seria esse o fim? Com um esforço sobre-humano, ele rompeu a superfície e puxou o ar para dentro dos pulmões. Tossindo, tentou nadar até um pedaço de madeira do barco que flutuava próximo. A tempestade rugia ao seu redor, mas ele se agarrou com força, sentindo o frio cortar sua pele como lâminas afiadas. Uma pancada violenta atinge suas costas, algo pesado, talvez um pedaço do casco, o atinge com força. A dor explode em sua coluna e um grito abafado se perde no vento. A força em suas pernas desapareceu. Um choque profundo percorreu seu corpo.
Ele tentou mexer os pés, chutá-los na água para manter-se à tona, mas nada aconteceu. Seu corpo parecia ter desligado. Ele estava paralisado. Não, não pode ser, sussurrou, horrorizado. A escuridão voltou a tomar conta. A tempestade o carregava como um brinquedo quebrado, jogando-o de um lado para o outro. Seus olhos pesavam, sua mente nublava, e então, o nada. Quando abriu os olhos novamente, tudo era luz. Um teto branco e frio. O cheiro de álcool e medicamentos. O som distante de vozes abafadas. Ele está acordando. Uma voz gritou, e em segundos, Helena estava ao seu lado, segurando sua mão com força. Meu amor, graças a Deus. Você voltou para nós. Aníbal tentou falar, mas sua garganta estava seca. Seus olhos procuraram instintivamente seu corpo, e foi então que o pesadelo se revelou por completo. Ele tenta mover as pernas, mas nada acontece. Ele não sente absolutamente nada abaixo da cintura. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Ele tentou se mexer, tentou forçar um mínimo movimento, mas era inútil. Seu corpo não obedecia. O que está acontecendo? Sua voz saiu rouca, trêmula. A médica, doutora Marina, entrou no quarto e olhou para ele com um semblante sério. Você sofreu uma grave lesão na coluna, Aníbal. O impacto da pancada afetou sua medula espinhal. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas há grandes chances de que nunca mais volte a andar. O coração de Aníbal parou por um segundo. Sua respiração ficou curta. O mundo girava ao seu redor. Nunca mais andar? Não, isso era inacreditável. Não, não pode ser. Isso é um pesadelo. Meu amor, por favor, Helena tentou segurá-lo, mas ele puxou a mão com brutalidade. Saiam daqui. Todos vocês. Isso não pode estar acontecendo. Sua voz ecoou pelo quarto, carregada de um desespero sufocante. Os dias seguintes foram um borrão. Aníbal se recusava a falar, recusava a comida, recusava qualquer tipo de ajuda. Sentia-se um fardo. Um homem quebrado. Jonas e Miguel tentaram visitá-lo, mas ele os ignorou. Não queria compaixão, não queria olhares de pena. Ele só queria sumir. Então, naquela madrugada silenciosa, quando todos dormiam, ele se arrastou até a janela do hospital. Aníbal olha para a queda de 4 andares e pensa em acabar com tudo. A escuridão da noite parecia sussurrar para ele. O vento frio entrava pela janela aberta do hospital, balançando as cortinas como se fossem espectros silenciosos. Aníbal olhava para o chão lá embaixo, 4 andares de distância do fim de toda aquela dor. Sua mente girava. Ele era um pescador que não podia mais pescar. Um homem que não podia mais andar. Que propósito tinha sua existência agora? Seus dedos trêmulos seguraram o parapeito. A decisão estava feita. No momento em que ele inclina o corpo para frente, Helena surge e grita desesperada. Aníbal, não. A voz dela rasgou o silêncio, e de repente, tudo ficou paralisado. O olhar aflito da mulher que sempre esteve ao seu lado. As lágrimas. O medo. O amor. Por favor, não faça isso. Ela soluçou, correndo até ele e segurando seus braços. Não me abandone. Não abandone as crianças. Aníbal fechou os olhos com força. Um peso esmagador tomou conta de seu peito. Como ele pôde pensar em deixá-los? Ele desabou nos braços de Helena, chorando como nunca chorou antes. Na manhã seguinte, ele acordou exausto. O rosto inchado, os olhos vermelhos.
mas estava vivo. Foi então que a porta do quarto se abriu, e um homem de terno escuro entrou, acompanhado por um médico. O estranho tinha uma presença poderosa, quase intimidadora. Havia algo de enigmático naquele olhar. Você é Aníbal, o pescador? Perguntou o homem, sua voz grave ecoando no quarto. Quem pergunta? Aníbal respondeu com amargura. Meu nome é Nicolas Prado. E eu quero mudar sua vida. Nicolas revela que tem um tratamento especial para ajudá-lo a andar novamente. Helena arregalou os olhos. Aníbal apenas riu, incrédulo. Você acha que pode resolver isso com dinheiro? Sua voz carregava rancor. Meu corpo está quebrado. Não há conserto. Nicolas o encarou por longos segundos antes de responder. Quando eu era criança, meu pai também era pescador. Mas ele nunca teve oportunidades. Morreu pobre, explorado por empresários que enriqueceram às custas do trabalho duro dele. Eu fiz fortuna na indústria pesqueira, mas nunca ajudei os pescadores. Até agora. O quarto ficou em silêncio. Era um momento profundo. Nicolas entregou um envelope a Helena. Aqui estão as passagens. Meu avião está pronto. Há uma equipe de médicos em São Paulo esperando por você. Um dos melhores tratamentos do mundo. Aníbal olha para Helena, depois para os filhos, e percebe que esta pode ser sua única chance. Ele engoliu em seco. Sua voz falhou. O que eu tenho a perder? E pela primeira vez desde o acidente, Aníbal sentiu um lampejo de esperança. O avião particular cortava os céus rumo a São Paulo, mas dentro dele, Aníbal estava em guerra consigo mesmo. Ele olhava pela janela, vendo as nuvens se espalharem abaixo de si, mas sua mente estava distante. Como um pescador simples tinha acabado ali. Nicolas, sentado ao lado, observava-o em silêncio. Não era um homem de muitas palavras, mas seu olhar transmitia algo que Aníbal não sabia descrever. Ainda acha que isso é um erro? Nicolas perguntou, quebrando o silêncio. Aníbal respirou fundo. Eu só, não sei mais quem sou sem o mar. Nicolas inclinou a cabeça levemente, como se compreendesse. Eu também me perdi por muito tempo. Mas talvez isso aqui seja um recomeço, e não um fim. O hospital era moderno, quase intimidador. Médicos vestidos de branco os aguardavam, e um deles se apresentou com um aperto de mão firme. Eu sou a doutora Marina, especialista em reabilitação neuromuscular. Vamos trabalhar juntos, Aníbal. Ele apenas assentiu, sem saber no que acreditar. A primeira sessão de fisioterapia foi um verdadeiro inferno. O suor escorria pelo rosto de Aníbal enquanto a terapeuta tentava estimulá-lo. Mas nada. Suas pernas não obedeciam. Frustrado, ele explode de raiva e joga um equipamento no chão, assustando a todos. Isso é uma perda de tempo. Ele gritou, as mãos tremendo de ódio. Eu nunca mais vou andar. A doutora Marina o encarou, séria. Se você continuar assim, talvez tenha razão. O silêncio foi cortante. Nicolas assistia tudo de longe, sem interferir. Aníbal o encarou, esperando que o bilionário dissesse algo. Mas Nicolas apenas cruzou os braços, impassível. Se quer desistir, desista. Mas não reclame depois. Aníbal cerrou os punhos. Odiava aquele homem naquele momento. Os dias passaram, e cada sessão parecia pior do que a anterior. A dor era insuportável, e o pior de tudo era a sensação de impotência. Mas então, uma noite, Nicolas entrou no quarto e se sentou ao lado dele. Pela primeira vez, sua expressão não era fria. Meu pai morreu sem ter uma chance.
Você tem uma. Mas se desperdiçá-la, ele respirou fundo, vai se arrepender pelo resto da vida. Aníbal percebe que Nicholas não está apenas investindo dinheiro, ele realmente se importa. Algo dentro dele mudou. Ele não podia desistir. No dia seguinte, ele voltou para a fisioterapia determinado a tentar mais uma vez. Dessa vez, não gritou. Não jogou nada no chão. Apenas lutou. As mãos tremiam ao segurar as barras paralelas. Seus braços sustentavam o peso do corpo. Seu rosto se contorceu de dor, mas ele não desistiu. Pela primeira vez, ele sente um pequeno movimento involuntário no pé. Doutora Marina arregalou os olhos. Nicholas se inclinou na cadeira. Era um milagre em construção. Aníbal olhou para baixo, suando, ofegante. E então, murmurou com os olhos marejados. Eu vou andar de novo. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro campo de batalha. Cada dia era um novo desafio, cada sessão de fisioterapia, uma luta contra o próprio corpo. Mas Aníbal não estava mais disposto a desistir. Doutora Marina observava seu progresso com atenção. Pequenos movimentos, sinais de recuperação, mas ainda não era suficiente. Você precisa dar mais de si, Aníbal. Se não empurrar seus limites, nunca sairá dessa cadeira. Ele suava, arfava, sentia o corpo inteiro queimar de exaustão. Nicholas assistia tudo de perto, mas sem dizer uma única palavra. Ele queria ver até onde aquele pescador iria sem incentivos. Até que um dia, depois de horas de fisioterapia exaustiva, Aníbal caiu no chão. Ele gritou de dor, imóvel, enquanto médicos correram para ajudá-lo. Todos pensaram que fosse o fim. Seu peito subia e descia rapidamente, os músculos tremiam. Acabou, murmurou, fechando os olhos. Mas então, Nicholas se aproximou. Seu rosto estava firme como pedra. Se fosse no mar, você desistiria de nadar? A pergunta ressoou no silêncio. Aníbal abriu os olhos, sentindo algo dentro dele estalar. Não. Então levante. A raiva misturada à dor borbulhava dentro dele. Nicholas estava ali, provocando-o, esperando que ele desistisse. Mas não dessa vez. Aníbal cerrou os dentes. Com um esforço sobre-humano, colocou as palmas das mãos no chão e tentou erguer o corpo. Seus braços tremiam, os músculos da perna protestavam. Mas então, um movimento involuntário percorreu suas pernas. Os músculos responderam. Nicholas e doutora Marina ficaram estáticos. Aníbal engoliu em seco. Eu senti, sussurrou. Doutora Marina se abaixou, os olhos brilhando de surpresa. Tente de novo. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. E então, empurrou o corpo para cima. Milagrosamente, ele conseguiu ficar de joelhos. A emoção foi esmagadora. Nicholas desviou o olhar por um segundo, engolindo em seco. Isso é inacreditável, a doutora Marina disse, quase sem fôlego. Aníbal chora pela primeira vez desde o acidente. Ele percebe que está voltando. Ele pode andar de novo. E naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O sol iluminava a grande sala de reabilitação, refletindo nos equipamentos que por meses, foram o campo de batalha de Aníbal. Mas agora, tudo era diferente. Ele estava de pé. Em pé. Mesmo apoiado em barras paralelas, sentia a força voltando às suas pernas. Cada pequeno passo era um milagre, um triunfo contra o impossível. As lágrimas rolavam, mas dessa vez não eram de dor. Eram de vitória. Nicholas, de braços cruzados, observava de longe.
O bilionário não era um homem que se emocionava facilmente, mas algo dentro dele se revirava ao ver aquele pescador desafiando o destino. Nunca duvidei de você, murmurou. Os meses seguintes foram intensos. Aníbal lutava como um homem possuído, determinado a deixar a cadeira de rodas para sempre. Cada sessão de fisioterapia era uma nova batalha, mas ele não recuava mais. Então, num dia ensolarado, o impossível aconteceu. Aníbal, sem apoio, dá seu primeiro passo sozinho. A sala inteira ficou em silêncio. Doutora Marina cobriu a boca com as mãos. Nicholas estreitou os olhos, como se não acreditasse no que via. Meu Deus, Helena sussurrou, segurando o choro. Aníbal ficou de pé, cambaleando, mas firme. Então, deu o segundo passo. E depois o terceiro. E desabou nos braços de Helena, que o segurou entre soluços. Você conseguiu, você conseguiu. Nicholas desviou o olhar por um momento, como se lutasse contra algo dentro de si. Então, limpou a garganta e disse: Está na hora de você voltar para casa, Aníbal. De volta ao Mato Grosso, Aníbal foi recebido como um herói. O vilarejo inteiro se reuniu para vê-lo andar novamente. Mas ele não queria apenas comemorar. Ele queria retribuir. Foi quando Nicholas lhe fez uma proposta inesperada. O mar foi sua vida. Mas agora, você pode ser mais do que um pescador. Pode mudar o futuro de muitos outros homens como você. Nicholas entrega a Aníbal um contrato. Ele está financiando a maior empresa pesqueira do país, e quer que Aníbal seja o dono. O pescador ficou em choque. Ele não entendia. Isso é um sonho? Nicholas deu um meio sorriso. Não. É o começo de uma nova realidade. A partir daquele dia, Aníbal se dedicou não apenas a reerguer sua vida, mas a transformar a vida de outros pescadores. Ele construiu a Marés do Brasil, uma empresa pesqueira moderna, que respeitava os trabalhadores e protegia os oceanos. Seu nome virou lenda. E Nicholas, que sempre viveu cercado por números e poder, encontrou algo que o dinheiro nunca lhe deu, um verdadeiro amigo. Na inauguração da empresa, diante de centenas de pessoas, Aníbal se ajoelha diante de Nicholas e diz: Nada disso seria possível sem você. O bilionário, pela primeira vez, chora em público. E naquele instante, souberam que a gratidão era a maior riqueza de todas. 5 anos se passaram desde aquele dia inesquecível. Aníbal já não era apenas um pescador. Ele era um líder, um símbolo de superação, um homem que transformou a própria tragédia em um legado. A Marés do Brasil cresceu mais do que qualquer um poderia imaginar. O que começou como um pequeno investimento se tornou a maior empresa pesqueira do país, empregando milhares de trabalhadores e revolucionando a forma como a pesca era feita em Mato Grosso e além. Mas Aníbal nunca esqueceu de onde veio. Ele continuava voltando ao rio, aquele mesmo cais onde sua vida começou. Sentia o cheiro do mar, ouvia o som das ondas, lembrava-se do passado com um misto de saudade e gratidão. E foi ali, naquele mesmo porto onde sua jornada começou, que um novo ciclo se iniciou. Em uma tarde quente, Aníbal caminhava pelas docas quando ouviu um som familiar. Um choro abafado. Ele se virou e viu um jovem pescador ajoelhado no chão, com o rosto enterrado nas mãos. O jovem acabará de perder seu barco, o único bem que possuía, para um agiota implacável. Ele não tinha para onde ir. Aníbal observou em silêncio. Viu a si mesmo naquele rapaz. Então, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Qual é o seu nome? O rapaz ergueu o olhar, surpreso. João, senhor. Aníbal sorriu. Venha comigo, João. Sua vida está prestes a mudar.
Aníbal leva João até o escritório da Marés do Brasil, e lhe oferece um emprego e um novo barco. O jovem não conseguia acreditar. Caiu de joelhos, chorando. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Aníbal pousou uma mão em seu ombro e sorriu. Porque um dia, alguém fez isso por mim. Nicolas assistia a cena de longe, encostado em seu carro de luxo. O bilionário, sempre tão sério, tão inacessível, agora tinha um olhar diferente. Ainda não acredita em milagres? Helena brincou, aproximando-se dele. Nicolas soltou um riso curto. Acredito no que vejo. Ele cruzou os braços e suspirou, quase como se estivesse refletindo sobre algo maior. E vejo que aquele pescador mudou mais do que só a própria vida. A história de Aníbal se tornou um marco. Seu nome foi escrito na história não pelo dinheiro, mas pela gratidão. Pelo bem que fez sem esperar nada em troca. Ele não era mais só um sobrevivente. Ele era um exemplo vivo de que bondade e superação podem mudar o mundo. Mais tarde, Aníbal ensina João a navegar. O ciclo continua. A bondade se multiplica. O mar, que quase o matou, agora era testemunha de sua maior vitória. E assim, entre as ondas e o horizonte sem fim, a lenda de Aníbal seguiu viva, para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.